conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor. É tarde. Fica conosco. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. Olhando aqui para o Círio Pascal, que é o símbolo dessa ressurreição de Jesus, cantemos. Fica conosco, Senhor. É tarde. Somos teus seguidores também. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivenciando o tempo pascal. Como nós já ouvimos e repetimos e falamos muitas vezes, é o tempo que nós celebramos a passagem, a ressurreição que ocupa o lugar da morte. E na comunidade, muitas vezes, nós experimentamos esses desafios que a vida nos propõe. Há muitos momentos em que nós também nos comportamos como esses discípulos que voltaram de Jerusalém no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, o dia em que eles deveriam estar dentro do templo, alimentando-se da palavra, partilhando a Eucaristia, vivendo a fraternidade, eles preferiram, por causa das dores que eles traziam dentro de si, se afastarem, voltarem para a sua vida, voltar para o seu passado. Esse é o símbolo e a imagem de muitos de nós, que diante dos desafios, das decepções, dos sofrimentos que nós vamos vivendo nos tempos presentes, ao invés de nós aproximarmos e alimentarmos a nossa fé e a nossa esperança na ressurreição, preferimos afastar. Que talvez seja a maneira mais fácil de, aparentemente, de resolvermos ou encontrarmos uma solução. Como nós ouvimos na primeira leitura, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, Pedro se posiciona diante do cenáculo. Ele não tem mais medo. Lembrando que domingo passado, nós ouvimos no Evangelho que no primeiro dia da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, Jesus entrou no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Diz uma, e na segunda vez, soprou sobre eles dizendo, recebei o Espírito Santo. É a força, é a descida do Espírito Santo que vai nos impulsionando e vai fazendo com que também na nossa comunidade, na nossa vida particular, em nossa família, nós vamos produzindo frutos da ressurreição. Pedro já não tem mais dúvida, ele já não tem mais medo. E ele anuncia com força e com vigor e com entusiasmo a ressurreição de Jesus. Essa palavra de Pedro é muito importante para nós. Porque nós entendemos, para se tornar discípulos de Jesus, nós não tornamos a partir de uma experiência vazia. Nós tornamos discípulos de Jesus a partir do momento em que nós experimentamos verdadeiramente o amor de Deus. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Os nossos corações que muitas vezes, ocupado pelo pecado, e por causa do pecado, nós afastamos este amor. E assim, perdemos a nossa imagem e semelhança de Deus que nos foi criado. Se o amor de Deus é anunciado a nós, nós somos capazes de rever dentro de nós os nossos pecados e assim professar a nossa fé em Jesus Cristo. Mas quando nós colocamos Jesus Cristo como Salvador do mundo, e é isso que Pedro fala na primeira leitura, ele veio para salvar o vosso povo. Assim, nós também devemos buscar essa fé. A fé que nos leva à conversão, à mudança de vida, à mudança de mentalidade. E essa fé que nos leva à conversão, ela é alimentada pelo Espírito Santo. Em poucas palavras, eu diz a vocês os 5 temas do período do processo querigmático, que faz com que a gente vai se tornando todos os dias discípulos de Jesus.
Nós não vamos tornando discípulos apenas no dia do nosso batismo. Porque aqui no batismo nós fomos sepultados no pecado e ressuscitados em Cristo. Mas se essa ressurreição aqui, que acontece no dia do batismo, não nos levarmos peregrinos para escutar a palavra de Deus, e pela escuta da palavra de Deus, se ela não nos levar a mudar a nossa vida, a aproximar-se da mesa eucarística, e ao mesmo tempo estar lá na sociedade, no mundo, transformando, é sinal que ainda não somos seguidores de Jesus Cristo. E aí, talvez, na figura desses dois discípulos, um que tem o nome, Cleófas, e o outro que não aparece o nome. E aí é interessante isso, porque esse outro discípulo pode ser eu e pode ser você. Que ao mesmo tempo, desanimados, desapontados, decepcionados. Talvez seja essa palavra que mais se encaixa nos dias atuais em que nós vivemos. Somos decepcionados. Diante de tantas coisas ruins que vão acontecendo. De repente a gente estava efervescente. E aí, de repente, olhamos e paramos na cruz. Esses dois discípulos, eles foram a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Como eles mesmos falaram a Jesus. Nós pensávamos que ele iria instaurar a paz em Israel. Ele era um profeta, ele era um homem poderoso em palavras e ações, mas ele parou na cruz. Imagine a decepção desses dois discípulos. Imagine todo o discurso que eles fizeram saindo de Jerusalém até a vossa casa, até Emaús. 11 quilômetros, dá um tempo para a gente conversar muita coisa. E ali eles começam a lamentar. Será que vale a pena ser fiel? Esse é o sentimento que muitas vezes nós sentimos e presenciamos diante dos momentos em que nós vivemos. Olha que interessante. Quando eles estão no caminho, e é importante aqui lembrar que Lucas é o evangelho do caminho. Ele quer que nós compreendamos quem ele é, quem é Jesus, a partir do caminho. Ou seja, no batismo nós recebemos uma vida nova. E caminhando com Jesus, iluminados pela sua palavra, nós vamos dia após dia dizendo quem é verdadeiramente Jesus. Esses dois discípulos voltam para casa. É o símbolo que muitas vezes nós fazemos. Diante dos desafios e dos desapontamentos que nós encontramos na vida de comunidade, preferimos afastar. Preferimos voltar para casa. É mais fácil, porque aí eu não me envolvo. Eu não quero que os problemas do outro sejam os meus problemas. Eles estavam diante do desafio. Jesus foi crucificado. Ele passou pela morte, foi crucificado, ressuscitou. Apesar deles não acreditarem. É engraçado que ele fala aqui no Evangelho. Uma das mulheres diziam que ele ressuscitou. Alguns dos nossos também confirmou. Aparentemente ninguém o viu. Esse aqui é um reflexo um pouco da nossa fé, que fica buscando sinais. De vez em quando a gente abre a Bíblia e querendo assim dizer, quero ver o que Deus vai falar comigo hoje. E eu abro a palavra de Deus e coloco o dedo ali e leio essa citação. Bom, Deus pode falar com você dessa forma, eu acredito que fale. Mas se você não fizer o caminho, não tem como você ouvir Deus. Não tem como você fazer a experiência. E aí os discípulos então, desanimados, desapontados, eles acolhem um peregrino. Jesus, que se coloca no meio deles. E olha que interessante. A dureza e os problemas e as decepções eram tão grandes dentro deles, que eles estavam com o coração fechado. E não foram capazes de reconhecer Jesus. E Jesus então pergunta, mas o que vocês estão conversando? E eles indagam, mas como? Se o assunto no momento era Jesus, você ainda não sabe o que aconteceu? E ali eles vão decifrando todo aquilo que era Jesus. E aí Jesus então começa a partir de Moisés, ou seja, a partir dos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que nós chamamos de Pentateuco, que ele usa o nome aqui de Moisés. Ele diz, a partir de Moisés, passando pelos profetas, Jesus começa a dar uma catequese, começa a recatequizar eles, dizendo, mas não seria necessário que o Filho do Homem, que ele pudesse passar para tudo isso, para que ele fosse manifestado em sua glória. É o símbolo e o exemplo de muitos de nós, até eu, em muitos momentos da minha vida, como padre, como pessoa, diante dos desafios e diante do sofrimento, aparentemente paro, desisto, não quero mais.
é o símbolo de muitas pessoas que para diante da cruz, que não consegue olhar além da cruz. A cruz foi vencida por Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo ela se torna um símbolo de salvação. Ela nos torna um motivo para que a gente continue acreditando. E aí Jesus começa a explicar as Escrituras. Depois você pode ler também lá em Atos Apóstolos, no capítulo 8, que vai acontecer uma experiência interessante. Filipe chega perto de um eunuco que está lendo o profeta Isaías, mas não consegue entender. E aí Filipe chega até o eunuco e diz: você compreende o que você está lendo? Ele diz: como, se não tem alguém que me explica? E ali Filipe entra na carruagem junto com o eunuco e começa a explicar as Escrituras. E no final, então, o eunuco diz: o que me impede de eu ser batizado? E aí o eunuco olha para ele e diz, Filipe olha para o eunuco e diz, que você aceita Jesus, que você crê em Jesus. Ele diz: eu creio. O que levou esse homem a crer em Jesus? A escuta da palavra. O que nos leva a ser cristãos verdadeiros? A escuta da palavra, a meditação da palavra. Esse é um primeiro elemento que nos ajuda a entender a presença do ressuscitado no meio de nós. Ele não precisa aparecer nas nuvens, e ele não precisa aparecer nos ares, porque todas as vezes que nós ouvimos e partilhamos a sua palavra, ele se encontra no meio de nós. Um dado momento, Jesus com eles caminhando até o final, de repente avançando um pouco mais, tenho certeza que Jesus percebeu que os seus olhos não estavam mais tristes, que os corações deles não estavam mais angustiados, mas estavam abertos. Jesus se põe um pouco adiante e ele diz: fica conosco, Senhor, porque é tarde e a noite já vem. Permaneça conosco, porque essa palavra, esta mensagem, essa sua companhia está muito agradável. Olha que interessante. Este é o convite que eu e você devemos fazer sempre para que o Senhor faça presente na nossa vida. Nós estamos a caminho. E muitas vezes, com os corações endurecidos, com os corações machucados, desanimados, desamparados, e tudo aquilo que se torna um pouco negativo para nós, que ao invés de fazer com que nós nos posicionamos em pé, como fez Pedro lá no cenáculo, faz com que nós nos afundemos em nós mesmos. A nossa crise existencial faz a gente perder o verdadeiro sentido da vida. E quando nós perdemos o sentido da vida, nós não temos mais motivações. É por isso que os postinhos de saúde estão lotados de gente que dia após dia vão engolindo remédio para poder dizer: eu não posso ficar triste. Se você chega para o médico e diz que você está triste, o médico já vai receitar para você um monte de remédio. Se você diz para o médico que você não está sentindo uma angústia, ele vai dizer: você já está com a depressão, então é preferível que você tome isso. E aí a gente sai dali com essa certeza, que tomando aquelas pílulas nós vamos estar prontos. Sabe por quê? Porque nós não estamos sendo preparados para enfrentar os desafios. Nós estamos um pouco meio acostumados a esperar que as coisas aconteçam, que as coisas caiam do céu, sem ao menos nos esforçarmos. A transformação, a mudança tem que acontecer dentro de nós. E Deus, e Jesus Cristo, Ele vem nas nossas misérias. Ele entra na nossa vida e quer resgatar-nos, quer tirar-nos do erro, quer tirar-nos do comodismo e levar pelo caminho. Nós só vamos conseguir compreender Jesus se nós fizermos esse caminho com Ele. De repente, então, Jesus entra, os discípulos oferecem hospedagem. E ali, sentados em volta da mesa, Jesus, então, partilha o pão e eles reconhecem a Jesus. Jesus desaparece deles. Nossa, parece que Jesus era um fantasma. Não. O segundo elemento que faz com que nós consigamos sentir a presença de Jesus ressuscitado no meio de nós é a fração do pão, é a partilha. Quando eles viram isso, eles reconheceram Jesus. E ao mesmo tempo, um pergunta ao outro, dizendo: mas o nosso coração não estava ardendo quando ele nos falava as Escrituras? Ou seja, para que nosso caminho de discípulo, de seguidor de Jesus Cristo verdadeiro, precisa nascer pela escuta, pela meditação da palavra de Deus. É muito comum nos templos mais modernos, construções mais recentes, geralmente a mesa da palavra, ela não fica tão distante como está aqui da mesa. Geralmente, num tempo um pouco mais preparado, um pouco dentro da liturgia, dentro do espaço sacro, é muito comum a mesa da palavra,
A mesa eucarística está aqui e a mesa da palavra está desse lado. Ou seja, são duas mesas que nós, na missa, na celebração, nós somos convidados a alimentar. Alimentamos da palavra e alimentamos da Eucaristia. Nenhuma está acima da outra. Nenhuma é maior do que a outra. Mas as duas revelam Jesus Cristo ressuscitado. Quando ele partiu o pão, eles reconheceram. E não tiveram mais dúvida. O que eles fizeram? Voltaram para onde? Para Jerusalém. Aonde eles tinham saído, aonde eles estavam desanimados, lá nos conflitos, lá nos problemas, e chegaram lá e anunciaram Jesus. Então o terceiro elemento, para nós realmente experimentarmos Jesus Cristo ressuscitado, é na vida de comunidade. Não é fugindo, não é se afastando, não é se escondendo, mas é se posicionando. Porque quando o Espírito de Deus está sobre nós, Ele nos dá força, Ele nos motiva, Ele nos impulsiona a testemunhar como eles fizeram. Realmente o Senhor ressuscitou. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Canta, gente. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Agora imagine você nesse caminho. Que tal? Que tal você fechar seus olhos nesse momento? Uma proposta. Inclinar a sua cabeça e colocar diante desse Jesus. Imaginar essa cena. Imaginar você caminhando. Reclamando, lamentando a sua vida, os seus problemas. Talvez uma decepção que você encontrou. Ou alguém te desapontou. Alguém talvez não conseguiu te compreender. E você desanimado, desacreditado. Você volta para a sua casa, para a sua vida, para aquilo que você acha que era mais certo. Por que se expor tanto? Por que melhorar tanto? E aí, entra Jesus, e que partilha contigo a palavra, que partilha a Eucaristia, e que partilha a vida. E ele começa dentro de você, redescobrir tudo aquilo que tem, que aparentemente você acha que é morte, que é vida. E ele começa a iluminar o teu jeito de ser. Ele começa a devolver a ti a verdadeira alegria, a verdadeira paz. E você olhando nos olhos de Jesus, você possa dizer para ele: fica conosco, Senhor. Fica comigo, Senhor. Porque é tarde. Porque a noite já vem. Fica comigo, Senhor, nas minhas dores. Fica comigo, Senhor, porque perdi uma pessoa que amava, que queria. Uma pessoa querida. Fica comigo, Senhor, porque estou sofrendo, estou desamparado, estou sentindo abandonado. Fica comigo, Senhor, porque não sinto mais forças para continuar a caminhada. Alimente-me, Senhor, e impulsione. Faz com que a tua palavra, Senhor, arda o meu coração. E se o teu coração não está ardendo, pergunta para ele o que tem a mais, o que tem em excesso dentro desse coração, que não te perde e te impede de ouvir a palavra de Deus. Será que é uma mágoa? É um ressentimento? É uma coisa do passado? É uma coisa que você não consegue perdoar ou não consegue se dar o perdão? Será que vale a pena ficar buscando e construindo isso? Remove essa pedra, tira do seu coração isso. Permita que a luz do Cristo ressuscitado invada esse coração e ilumine essa tristeza e te posicione de novo. E faz com que você enfrente o sofrimento e faz com que você enfrenta a vida. Foi para isso que você nasceu, foi para isso que você está aqui. O Senhor te impulsiona todos os dias. O Senhor te motiva a todos os momentos a dizer: eu estou contigo, eu estarei com você todos os momentos da sua vida. Nós ouvimos isso claramente na segunda leitura, porque o Senhor permanece conosco. E diga para ele: fica comigo, Senhor. Permanece em mim, Senhor Jesus. Fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também.
Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Que a graça de Deus, derramada em nossos corações, ajude-nos a nos comportarmos neste mundo de trevas como ressuscitados. Apesar de tudo, apesar de todas as dores, das decepções que nós encontramos e vivemos, que nós consigamos permanecer junto ao Senhor, com os pés firmes, e voltando para o mesmo caminho, e voltando para as nossas realidades, que nós possamos transformá-las, porque agora não somos mais sozinhos, o Espírito do Senhor está sobre nós. E quando o Espírito de Deus está em nós, Ele nos impulsiona, Ele nos envia para sermos testemunhas verdadeiras que Jesus ressuscitou. Amém? Amém. Esse amém, parece que ainda as decepções são tão grandes, né? São os desafios tão grandes que a gente escuta e diz, isso não é para mim. Não, você não sabe o que está passando na minha vida. Eu não preciso saber, mas Deus sabe. Amém? Vamos ficar em pé então? Aí, gostei. E vamos ver conosco agora, cantando. Gente, eu fico admirado. Eu puxei esse refrão nas 5 missas que eu rezei esse final de semana. E eu percebi que o povo não costuma cantar muito assim. Parece que timidamente, parece que não é muito claro esse canto para nós. Ou nós não queremos ficar conosco, ou nós não queremos ficar com Jesus, ou nós não clamamos para Jesus entrar na nossa vida. Você chama quem para entrar na sua vida? O vizinho? Né? Que vai lá orientar, dizer que... É quem que vai, o WhatsApp, o Facebook, quem vai entrar e vai nos orientar? Não, quem vai nos orientar é o Senhor Jesus. É a força da sua palavra que deve cair no nosso coração. Ora então. Fica, somos teus. Só que aconteceu o seguinte, era noite, não era? E a noite é a ausência de Deus, é a ausência da luz. E os discípulos estavam em casa dizendo, Senhor, fica conosco porque é noite, nós estamos com medo. Mas depois que eles comeram o pão, depois que eles ouviram a palavra, eles tiveram mais medo? Não. Eles adentraram, a noite adentro. Sabe por quê? Porque agora não é mais a luz externa que ilumina, mas é a luz que está dentro do vosso coração que é capaz de iluminá-los. Então, convida você a dizer assim, Senhor Jesus, ilumina-me, para que eu possa iluminar a minha vida, a minha família, o meu trabalho, a minha comunidade, o mundo em que eu vivo. Ilumina, Senhor. Suscita-me, Senhor. Impulsiona-me, Senhor. Porque não vou voltar mais para o meu passado. Eu vou viver o meu momento. Por favor, se alguém acertar, eu paro. Eu nem rezo mais a missa. Eu vou viver o meu momento presente. Porque é no presente que Deus se faz presente na nossa vida. E aí, pode cair tanto à nossa esquerda, tanto à nossa direita, tanto à nossa frente, tanto à nossa atrás, e nós manteremos firmes. O mundo precisa de pessoas que testemunham o amor de Deus. E você, todos que estão aqui hoje, são convidados a serem testemunhas de Jesus. Não é de uma coisa passada, não é de um evento passado, mas é de Jesus Cristo ressuscitado. É Ele que nós precisamos falar todos os dias com a nossa vida. Por favor, essa semana, use seus meios de comunicação social, mas para falar de Jesus. Anuncie Jesus, fale do amor de Jesus, fale aquilo que você sente a partir de Jesus. Pode ter certeza que todo mundo será mudado a partir do seu testemunho.